E galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, o vídeo de hoje está quase um dossiê. Talvez, se eu chamasse, não estaria errado. Mas eu gosto de separar dossiês para aquele vídeo onde realmente, do início até o fim, ou pelo menos 80% dele é focado em uma causa muito grande. Mas hoje a gente tem que esmiuçar, pelo menos aí duas coisas, mas esmiuçar até o último fio do bigode, porque por mais que pareça, talvez não seja o que pareça. E tem algumas confusões acontecendo no Brasil. E em paralelo à questão do Léo Lins. Léo Lins já tá na superfície, já virou um iceberg agora, sabe como é iceberg, né? A ponta, que parece que é muito, na verdade é um nada. O grosso mesmo tá debaixo d'água que ninguém vê. E tem algumas movimentações políticas aí que até já tem um pé de 2026 em torno da questão do Léo Lins. E você se pergunta, eu não estou entendendo nada? A gente vai chegar lá. Quero começar o vídeo falando da Zambelli ainda mais, não para falar do... Obviamente falar do caso dela também, mas para mostrar algumas coisas para vocês curiosas. Aí falaremos da liberdade de expressão, do julgamento, do grande André Mendonça, sendo elogiado pelas redes sociais, né? Nas redes sociais, também conhecido como o mudinho do Bolsonaro. O mudinho do Bolsonaro, quando fala, o povo gosta, né? Curioso. Aí na segunda parte, temos o Lula. Aí ontem a pesquisa da Quest... O resultado todo mundo já esperava, um fiasco para o governo. Aí tem algumas coisas que saíram, algumas análises por parte da imprensa. Aí eu não quero falar do... O grande finale é o grande finale, mas eu não sei se vai dar tempo para comentar no vídeo de hoje. E é a típica coisa que algo me diz que se eu não comentar hoje, não tem problema, porque deve surgir alguma coisa para complementar ainda mais e fará um gancho a diversas coisas que comentamos nos últimos dias. Mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente chega lá. Enfim, ontem o ministro mandou prender a Carla Zambelli. Prende ela. Por quê? Porque ela fugiu. E aí? E aí, né? E aí? Prende ou não prende? Tá, aí, vai prender, né? Porque fugiu. Pois bem. O Herbert Freitas é um jurista. Eu já trouxe aqui algumas postagens dele em vídeo. Ele não é de direita mesmo. Eu acho que ele realmente tá na esquerda. Ele não assume assim publicamente. Mas ele é um militante da causa dos direitos humanos. Que para algumas pessoas da direita, até seria o direito dos manos, em alguns pontos. E ele bate muito na tecla, né, do devido processo legal, Estado Democrático de Direito. Então não é um bolsonarista, por isso que eu peguei esse comentário dele. Ele coloca ali na direita, né, uma parte aí da decisão, não a decisão completa. E ele diz, ó, não existe previsão de prisão cautelar para parlamentares no direito brasileiro. E o ministro não dedicou nenhuma linha para tentar, ao menos, minimizar essa ausência de amparo legal. Não há nada pior no processo penal do que uma decisão não fundamentada. A lei sou eu, irmão. Amparo. O cara tá no Brasil de 2025 e espera. Ah, mas e a lei e o amparo legal? 2025 e o Herbert Freitas ainda nesse papo de amparo legal, né? Não sabe de nada como é que as coisas funcionam no Brasil. Pois bem, Polícia Federal pediu que incluísse a Zambelli na lista vermelha da Interpol. É uma criminosa internacional. Vocês conhecem esse caso, né? Só estou falando aqui as atualizações factuais. Mas enfim. Pessoal, além da questão ali da prisão preventiva, segundo o Herbert, não tem amparo legal, o ministro mandou bloquear Instagram do filho adolescente de Zambelli. Não só dele, da mãe da Zambelli também, uma conta aí que tinha um vídeo adulto, acho que uma arroba próxima da Zambelli, enfim. Aí o Paulo Capelli conta que o ministro não apresentou justificativa ao determinar o bloqueio da conta do adolescente. Na rede, João Zambelli compartilha postagens contra o governo Lula e políticos de esquerda. Assim, por que o ministro deveria justificar que ele vai bloquear o Instagram do filho da Zambelli? Por quê? Bom, eu vou dar um porquê. Porque assim, ó, os democratas deste Brasil... era pra ter colocado isso aqui até antes. Eu tenho uma explicação boa. Mesmo. Ministro abre novo inquérito contra a Carla Zambelli. Aí nesse inquérito aí, né, prisão preventiva, etc, tudo mais, ele também mandou
o Banco Central informar detalhadamente os valores e os remetentes de Pix para a foragida. Então, se você enviou aí um Pix para a Zambelli, talvez, né, você esteja sendo investigado neste momento, né? Saber aí por que você mandou esse dinheiro, qual a relação que você tem com ela. Talvez você seja uma pessoa antidemocrática. Olha o nível que as coisas estão chegando neste país. E por causa dessas tensões crescentes, eu acho que tem que justificar. Aqui eu trago o exemplo. Esse rapaz aqui, o Morgan, se você for nas redes sociais dele, você vai perceber que ele transita naquela esquerda Roberto Freire. Sabe Roberto Freire do Cidadania, LPPS, Augusto de Franco. Aí tem umas postagens também de alguns ciristas que ele compartilha. Enfim, não é um cara de direita, não é um cara bolsonarista. Não é um cara de direita, não é um cara bolsonarista. Aí, essa questão da Zambelli, do bloqueio, e por que eu acho que deveria justificar, porque imagine, vamos supor que tem justificativa. Vamos supor, o Paulo Capello disse que não tem, mas vamos supor que tem justificativa. Mesmo se tiver justificativa, o pessoal já tá achando ruim. Imagina se o pessoal que tá achando ruim descobrir que nem a justificativa existe. Então, quem está defendendo a democracia, quem está defendendo o Estado democrático de direito, devia explicar melhor o que está fazendo, porque cada vez mais, né, os brasileiros estão começando a tomar posições similares à dos bolsonaristas. Então, né, acho que vale a pena prestar atenção, né, fornecer um pouquinho mais de informação. Tá ali, ó. Da minha parte, não há nenhuma simpatia em relação a Carla Zambelli, mas digam quais crimes sua mãe e filho cometeram para que suas redes sociais fossem bloqueadas. Se está assim agora, imagina se conseguirem regulamentar as redes sociais. Como eu disse, né? Não só o filho, mas a mãe da Zambelli também teve suas contas bloqueadas. Por outro lado, que eu estava comentando com vocês ontem, como é injusto, eu realmente acho injusto começar a pegar a galera e começar a falar que, assim, não separar esquerdistas de lulistas, por mais que a galera do Lula também seja de esquerda. Mas, olha pra isso daqui. Isso é o petismo. Isso é o petismo. Isso é o lulopetismo. Sai a notícia na Veja, Moraes bloqueia redes sociais, né? Daniel deveria mandar prender a mãe da Zambelli e soltá-la só depois que a foragida voltasse pro Brasil. Como é que você chama isso na terra de vocês? Você prende a mãe da pessoa, é sequestro, né? É refém, tem que tomar como refém. É isso? Olha o nível das coisas que os petistas estão defendendo nas redes sociais. Olha o que o petismo está fazendo com o país. Aí os rapazes ali comentam, né? O que os grandes democratas estão fomentando aí na sociedade brasileira. Saindo do caso da Zambelli, pra gente entrar no caso do Léo Lins, e esse aqui tem muita coisa pra gente se aprofundar. A Globo chamou as pessoas aí pra bater papo, né? Falar sobre o ocorrido. E levaram um advogado criminalista, Bernardo Weivers. Você olha pra ele ali, né? Vários livros ao fundo, o fundo verde, bigode também. Olha o comentário. Aí eu fiquei pensando, né, rapaz, o cara é advogado criminalista. E você não precisa ver o rosto dele, você pode ver lá depois no Telegram, tu vai assistir o vídeo. Mas pela voz, se você prestar atenção, você consegue ver as pausas e o receio de comentar sobre o caso e desagradar alguém. Veja isso aqui. Começo perguntando para o senhor a avaliação que o senhor faz dessa decisão da Justiça. Decisão duríssima, né, Júlia? Uma decisão que impõe uma pena talvez mais dura que muitos acusados de homicídio recebem no Brasil, né? E que nos leva a refletir sobre em que deve focar o direito penal no Brasil, um país que tem 50 mil homicídios e resolve 8% deles. É uma pena que assusta. É uma pena que assusta. Esse é o nível da crítica, sabe? Você vê uma crítica muito contundente. É o nível das coisas. O
cara tá na Globo, onde pode meio que falar o que quiser, né? Nada vai acontecer com ele. E medindo palavra por palavra pra não desagradar ninguém. Não desagradar o mainstream brasileiro. Esse é o caso do Léo Lins. Aí, antes de a gente falar mais do caso do Léo Lins, a gente já comentou, né, o que aconteceu, mostramos alguns humoristas, eu não vou seguir por essa linha hoje. Só pra mostrar aqui outro caso. Ex de Ana Hickman é condenado a pagar 60 mil reais por se chamar de corno. Ele não chamou ninguém não, viu? Ele falou, eu sou um corno. Agora a pessoa não tem o direito nem de ofender a si própria. É isso aí. Eu sou um corno, não é. Eu sou um corno. Vou te processar, seu vagabundo. Como assim você é um corno? Porque se você é um corno, eu sou uma adúltera, deve ser essa tese aí que foi colocada no judiciário, né? Olha o nível que as coisas estão chegando, gente. Olha os precedentes que vêm sendo criados dia sim, dia também no Brasil. E aí chegamos já direto em um ponto aqui. No dia de ontem, começou a circular diversos comentários sobre a questão do Léo Lins, onde as pessoas queriam encontrar um culpado. E curiosamente, parte de um núcleo muito duro que acelera, um núcleo que acelera demais, daqueles, né? Liberal, meu. A narrativa de que Léo Lins não está sendo preso pelo estado de coisas que o Brasil vem vivendo, pelo judiciário, pelo que o Gentili ajudou a fomentar, toda essa turma linda e maravilhosa. Não. A culpa do Gentili ser preso, aí começaram a colocar a culpa nos bolsonaristas. Começa por aí, né? E aí a tese disso daí é que a lei que foi utilizada contra o Danilo Gentili foi uma lei que teve o voto dos bolsonaristas. Mas será que é isso mesmo? Antes de mostrar quem puxa essa descoberta com exclusividade, a gente já chega lá. Antes de a gente mostrar, né, ver quem que vem com essa linda narrativa, não foi... o MBL botou pra frente, mas não sou MBL. Veja isso daqui. Aí começou a circular, a turma do MBL bateu muito na tecla do nome do Eduardo Bolsonaro. Deixa eu ver se aparece nesse print, aparece, ó. O nome do Eduardo tá até aqui, ó. Vou pegar o marca-texto, ó. Eduardo Bolsonaro. Votou sim. Votou sim. Aí, além do Eduardo Bolsonaro, você vê outros nomes aqui, né? Todo mundo junto. Daniel Silveira. Né? Todo mundo. Você vê Felipe Barros. Vou passar para pessoas que a gente conhece, ó. General Girão. É um bolsonarista, que é a turma do PSL. O Guilherme Peixoto era um bolsonarista. Não tá sem mandato agora. O Hélio Negão, pô, bolsonarista. Júnior Amaral também, lá de Minas Gerais. Quem mais tá nesse print? Deixa eu ver. Daniel Freitas também. Coronel Tadeu também. Aqui eu primeiro coloco Na verdade, o Júnior Amaral votou não. Júnior Amaral votou não. Talvez sou o único bolsonarista esperto, né? O único bolsonarista que sabia o que estava fazendo. Os outros são traidores. Aí eu pergunto pra vocês. Por mais que... A gente vai se aprofundar nisso aqui. Iremos nos aprofundar. Mas conhecendo o histórico dessas pessoas, por mais que elas não sejam perfeitas, por mais que elas, enfim, às vezes decepcionem, às vezes aquele deputado fala, gravando vídeo, vai trabalhar, sabe, desde lacrar na rede social. Mas por mais que você possa ter 1001 críticas aos chamados bolsonaristas, será que faz sentido acreditar que os bolsonaristas iriam votar a favor de uma lei que poderia gerar censura? Poderia, acho que poderia, todo mundo pode votar a favor, mas eu acho que num cenário desse, se isso acontecesse, ia ser muito mais por algum tipo de displicência, de erro, do que um voto por convicção. Mas ele poderia votar. Mas não parece meio estranho? Você vê assim, poxa, todo mundo ali, velho, todo mundo votando sim pra essa lei. Será que não tem uma coisa de errado? Começaram puxando esse trem falando do Eduardo Bolsonaro. Aí, a jornalista do Poder 360, Paula Schmidt, bate o print. Naquele momento, ela destaca o nome do Felipe Barros. Pessoal
Lamento informar, mas o deputado Felipe Barros também votou sim pela criminalização da piada. Deputado, nós nos seguimos aqui mutuamente e confio que o senhor vai ver essa mensagem. Já lhe elogiei algumas vezes merecidamente. Poderia, por favor, explicar sua decisão? Felipe Barros explicou. Olá, Paula. Já te elogiei publicamente também, né? Em diversas ocasiões. E mesmo que eventualmente tenhamos opiniões diferentes, nada disso diminui a admiração que eu tenho pelo trabalho que você faz. Mas vamos lá. Em relação a esse projeto de lei que você está colocando, dizendo que eu votei sim, o texto aprovado na Câmara e relatado pelo deputado Brito era muito simples. Apresentava um único artigo para gravar a pena contra casos de injúria racial. Um único artigo. Ponto final. Especialmente no contexto de práticas esportivas como jogos de futebol. Foi por isso que, na época, o PSL orientou sim na votação. Não tinha nada a ver com piada. Só que aí, isso foi em 2021. Essa votação foi em 2021. Só que aí a coisa foi andando, o tempo passou, o texto foi para o Senado, voltou de lá com a redação horrível e descambou para a criminalização da piada. Esse texto, por sua vez, ele foi aprovado de forma simbólica já em dezembro de 2022. Votação simbólica. Votação simbólica, ninguém coloca a votação. Vai lá o líder partidário, sim, não, etc, tudo mais. É óbvio que sou contra a criminalização do humor. Já estou trabalhando com minha assessoria para elaborar um PL que revogue esses trechos que penalizam piadas. E assim, você pode criticar, você pode cobrar que mesmo numa votação nominal, os deputados deveriam, né, ter se, sei lá, tentado registrar o seu voto contrário, fazer isso, fazer aquilo outro. Você poderia falar. Agora, você falar que a lei que colocou o Léo Lins na cadeia, criminaliza a piada, ganhou o voto dos deputados, isso não me parece muito preciso. Felipe Barros respondeu isso às 10h46 da noite. 10h46 da noite. O dia ontem mal tinha começado, às 00h10, ou seja, basicamente dia 3. O dia 3 estava terminando, começando dia 4, 00h10. O Bruno Porto, ele já tinha explicado exatamente o que o Felipe Barros está falando. Ele compartilhou uma postagem do Mamãe Falei que falava: o Léo Lins foi preso por culpa dos isentões, faz o L. Ah, é? E o Eduardo votando a favor da lei anti-piada. Você vê a lei 2021, exatamente como o Felipe Barros relata, e coloca o voto do Eduardo Bolsonaro. E o Bruno Porto, muito antes, 22 horas antes do Felipe Barros, explicava: o PL 4566-2021 foi aprovado por votação simbólica. No processo simbólico de votação, o voto dos líderes representará o de seus liderados presentes à sessão. Tanto é que, na gravação, quem fala pelo PL é Soraya Santos. Não tem fala nem voto de Eduardo Bolsonaro. Corroborando com o que o Felipe Barros falou. Aí eu sei que para vocês isso não é o suficiente. Aí eu vou abrir aqui. Tomar a liberdade de abrir o Twitter. Tô abrindo aqui agora. Tá bonitinho. Jeito aqui, ó. Pronto. Botar assim, ó, desse tamanho. Ó. Como é o nome? Sarita. Sarita Coelho. Felipe Barros fala que foram 2 projetos diferentes. Foi um, depois foi o outro. Pois bem, senhorita Sarita Coelho. Acho que tá só postagem. Tem aqui, ó, respostas. Para ver as respostas que ela colocou para algumas pessoas. O Felipe disse: não, o primeiro projeto era só um parágrafo. Só um parágrafo, nada além disso. Pois bem, exatamente, só um parágrafo, né? O Congresso decreta aqui, ó. Altera a lei 5 de janeiro, injúria racial. O Congresso Nacional decreta. Tá ali, né? Artigo 1, 2 e a questão lá, com a multa e tudo mais, né? O artigo 3 é entre vigor e agora. O parágrafo é basicamente esse aqui, ó. Artigo 20A. Injuriar alguém ofendendo dignidade e decoro. Esse foi o projeto nominal votado em 2021, que os deputados votaram a favor. Só de olho na imagem. Essa imagem, que você vê que é uma página só e termina até a assinatura já, que é o Antônio Brito no final, conforme o Felipe Barros falou. Parece isso daqui?
1, 2, 3 páginas que foram incluindo um monte de coisa, um monte de artigo. Artigo 20, parágrafo 2º, parágrafo 2º A, segundo A minúsculo, terceiro, 20A, artigo 20A minúsculo de novo, 20C, 20D, artigo, parágrafo 2º, parágrafo 3º, artigo 140, enfim, né, tá aqui, artigo 140, parágrafo 3º, e vai ter, parece o mesmo projeto? Eu acho que corrobora também o que o Felipe Barros falou, né? Então, assim, você pode reclamar que em 2022 os deputados deveriam estar lá para pelo menos colocar lá o nome que ele era contrário. Ia passar. Porque a liderança votou a favor e coisa. Tu vai lá, tu faz teu destaque lá, o meu voto. Ah, eu estou votando contra. Beleza. Tu votou contra lá. Mas no final do dia o projeto passou. Todos os partidos, com exceção do Novo, foram sim. As lideranças. Votação nominal. Ia passar, você podia lá, eu queria, mas mesmo sabendo que ia passar, eu queria ver o seu nome. Beleza, tu pode cobrar sobre isso. Agora, parece justo querer colocar essa conta, né, na dívida do Eduardo Bolsonaro, do Felipe Barros, de toda a turma, pelo histórico que essas pessoas têm, gente. Será que faz sentido? Será que faz sentido que essas pessoas, vendo tudo que aconteceu, toda a perseguição que essas pessoas sofreram, seguem sofrendo, o que eles fizeram no passado, os projetos que eles emplacaram, que eles lutaram contra, faz sentido você achar? Aí você vê aqui, né? Bolsonarismo e esquerda aprovaram lei usada para condenar Léo Lins. Só o Partido Novo votou contra. E a Sarita tinha deixado a explicação, né? A informação não está precisa. O print que tem rolado por aí, com votação nominal, inclusive de Eduardo Bolsonaro, é do dia 30 de novembro de 2021. Nessa data, o texto votado era completamente diferente. Aí o projeto foi para o Senado. No Senado, o texto recebeu outra redação, compare os textos, e foi devolvido para a Câmara. A votação na Câmara dessa nova redação não foi nominal, foi de bancada no apagar das luzes em 2022. Realmente, no dia 7 de dezembro de 2022. Aí, a gente não só vai desmentir, porque eu falei, aqui tem uma coisa mais interessante. Porque se fosse só umas porradas aí que estavam dando os deputados, eu não iria me dar o trabalho de desmentir. Os deputados que se virem, eu não sou assessor de imprensa de ninguém. Só que tem algumas coisas que chamam a minha atenção. E antes de mostrar para vocês o que chama a minha atenção, vejam só. Vez ou outra eu falo desse cidadão aqui. Eu já falei pra vocês que ele tem amigos. Falei pra vocês esses dias, quando a gente tava comentando aquele texto da Lígia Maria, que temos que rechaçar o bolsonarismo. Eu falei, curioso que os amigos da Lígia Maria também não falaram nada. Quem são alguns amigos da Lígia Maria? Será que os amigos da Lígia Maria também são os amigos do Leonardo Lopes? São as mesmas pessoas? Chegaremos lá. Hoje temos respostas. Tentei não polemizar no início da semana, mas estão cutucando, né, com a vara curta. O Leonardo Lopes, gente, de tudo que está acontecendo no Brasil, desse país maravilhoso do petismo, ele resolveu escrever um textão. Eu gostaria muito de no ano que vem votar em absolutamente qualquer alternativa contra Lula e o PT. O problema é que não temos garantias de que uma alternativa contra Lula vai agir diferente dele. Pronto. Vai ser uma cópia do Lula. De quem está falando? O Bolsonaro esbravejava contra o Supremo antes de ser eleito. Foi eleito, inclusive, com o propósito de barrar os excessos da corte. E o que é que Bolsonaro fez? O que é que ele fez? Vamos ver. Acordão com Toffoli. Que acordão com Toffoli? Articulou contra a Lava Toga. Cara, essa história da Lava Toga a gente já contou tantas vezes, chega a estar chato, né? Isso, a gente ia dar uma CPMI nas mãos do Randolph Rodrigues. Isso, parabéns. Como se na época fosse uma decisão de Bolsonaro de cima a baixo que a militância acatou de forma cega. E não um processo que, inclusive, o posicionamento contrário à Lava Toga parte da militância. Gerando, inclusive, um debate. Eu não sei se ainda está no ar. Na época teve um debate no canal do Nando Moura. Começa, inclusive, uma discussão lá no podcast Senso Comum entre o Evandro Pontes, né? Ele vai lá e começa a explicar o projeto legislativo, explicando os problemas da CPI, que normalmente a gente não teria maioria. Quem seria o presidente da CPI da Lava Toga seria o Randolph Rodrigues, imagine. E o Evandro Pontes cravava. Uma das pessoas que será alvo da CPI da Lava Toga é a Ludmila Lins Grilo. Atualmente,
que aconteceu com a Ludmila Lins Grilo, que era juíza? Ela tá onde? Ela ainda tá no Brasil? Não, né? Tá nos Estados Unidos. Por quê? Foi afastada, né? Por que ela foi afastada? Porque ela não é democrata. Mas não adianta. Aí você vai vendo os argumentos. Eu já vi esses argumentos. Porque o mesmo Toffoli iria cancelar todas as investigações do COAF para levar o Flávio da cadeia. Pronto. É a mesma história de sempre, que foi para blindar o rachadinha do chocolate. É sério. Cansa essa história. O Bolsonaro esbravejava sobre liberdade de expressão, mas seu filho Eduardo votou a favor da lei que hoje é utilizada para mandar prender o Léo Lins. Olha a narrativa. Mas não foi o Leonardo Lopes que descobriu isso. Não foi dali que partiu essa mente do mal. Perseguiu outros humoristas e nunca fez absolutamente nada de efetivo para evitar que o Supremo escalasse como escalação autoritária de censura. Não fez nada. Bolsonaro não fez nada. Eu vou citar só uma coisa. A MP da Liberdade, que o Pacheco devolveu, para não poder remover coisa de rede social sem determinação judicial. E agora, no julgamento supremo, eles querem, na verdade, que a rede social derrube sem um amparo judicial. Sem precisar, né, do pedido judicial. Como é que pode ser desonesto assim? Bolsonaro perseguiu os outros meios. Perseguiu quem? Ainda esse papo do Danilo Gentili, que inventou que foi perseguido. O Bolsonaro esbravejava contra a corrupção, mas foi só perceber que a popularidade de Moro estava crescendo e que seria um risco para uma possível reeleição sua que começou a queimar o seu próprio ministro e assumiu em alto e bom som que ele acabou com a Lava Jato. O Bolsonaro falou em alto e bom som que no governo dele a Lava Jato acabou porque não tem mais corrupção. Foi isso que Bolsonaro disse. Bolsonaro não se virou contra o Moro por causa da popularidade. Na reunião ministerial fica claro, quando o Bolsonaro começa a falar, ele quer algum tipo de ação em defesa da população, do ministro da Justiça e Segurança Pública, que era o Moro. Moro, no segundo mês de governo, fevereiro de 2019, colocou a Ilona Zabó, que atualmente está auxiliando o Guterres, né, lá na ONU, uma das 2 assessoras do Guterres, a mina aí dos olhos de ouro do Soros no Brasil, através do Instituto Igarapé. Quando o Soros veio pro Brasil, junto com seu filho, para um jantar na casa do FHC, quem tava lá era o Ilona Zabó. Esse era o Moro. Fora outras coisas que ele fez e aprontou. Atualmente o pessoal bate muito na tecla aí, em um delegado específico, né? Mas esse delegado específico que a galera tá batendo na tecla, ele chega bem que depois na confusão. Quando você olha um determinado inquérito, vamos falar assim, né, contra o povo, ele começa, né, nas mãos de um cara que foi o Moro que levou para Brasília. Talvez o Moro tenha trabalhado com esse cara desde a época do Banestado. Deltan também, né? Mas são coisas que as pessoas não dizem. E as mentiras vão crescendo e vão se avolumando. Mas calma, que isso aqui eu não estou trazendo nada disso à toa, eu não vou perder o teu tempo. Bolsonaro esbravejava contra ditaduras, mas era putinete, vassalo do duguinista. Bolsonaro era duguinista. Por isso que eu sou duguinista também. A favor da invasão na Ucrânia e disseminado de propaganda russa travestida de imparcialidade. Gente, qual é a propaganda russa que Bolsonaro divulgou? Minha Nossa Senhora, velho, muita loucura. Apenas se as forças tivessem aceitado o clamor popular no chamado Eu Autorizo e na insistente campanha em frente aos quartéis por intervenção, hoje teríamos o Bolsonaro, ainda presidente, fingindo combater o comunismo e a esquerda, perseguindo jornalistas, humoristas, comentaristas e cidadãos. Ê, Bolsonaro! Ave Maria, é o monstro. Em nome da luta pela liberdade, estaríamos numa outra ditadura tão nociva e tão cruel como a que, em nome da democracia, caminhamos atualmente. Ia ser uma ditadura, gente. A ditadura de Bolsonaro. Uma mente que é pela liberdade... mente que é pela liberdade, Bolsonaro. O outro mente que é pela democracia, que é o Lula. Mas os dois são iguais. Se você ainda não entendeu isso e fica de que Bolsonaro perdeu porque fala palavrão, você foi tão manipulado quanto o gado do outro curral que acredita que no Lula defende a democracia. Eles mentem pra você, te radicalizam, te inflamam. Então, é o Bolsonaro. E você gosta porque se encontrou num grupo de afinidades, tem um conforto do pertencimento e a validação de suas crenças.
Aliás, um usa o outro. Porque sabem que para radicalizar seu grupo precisa ter um inimigo em comum. Quando o Lula estava preso, o Cássio indicado por Bolsonaro foi o voto decisivo para ele poder disputar 2022. Eduardo era a favor de Lula solto para disputar com seu pai. Sem Lula, Bolsonaro tinha grandes chances de perder. Essa história mesmo de ser a favor foi o Moro que botou para frente, né? Boulos disse claramente que se Lula não disputasse contra Bolsonaro, ele ia perder. O PT nunca avançou com vontade um pedido de impeachment contra Bolsonaro e Lula era publicamente contra, pois sabia que precisava disputar contra Bolsonaro para ter chance de vencer. Né? Enganaram o MBL, então, né? Porque o MBL lá, quando assina o pedido de impeachment de Bolsonaro ao lado da Gleisi Hoffmann, enganaram o MBL. O MBL não sabia que não era de verdade aquele pedido de impeachment. Era tudo de mentirinha. Um depende do outro para se manter no poder, porque sabem que não teriam chances contra um moderado. Alguém que acelera. Por isso vivem de botar terror na sociedade, inflamar e dividir a população ao ponto das pessoas perderem amizades e contato com familiares por eles. Pronto. É o Bolsonaro que faz isso, né? Aí esse Bolsonaro é demais. Tem 4 anos que me enchem o saco aqui com mas não era tudo a mesma coisa? E sim, continuo dizendo, são a mesma coisa. Lula e Bolsonaro são a mesma coisa. Léo Lins, 8 anos de cadeia. A mesma coisa. Eu gostaria muito de ter outras opções. Eu sei. Você quer acelerar. Não se engane, a gente não estaria melhor com o Bolsonaro. A gente estaria tão ruim quanto. Ia tá meio porcaria, gente, se fosse Bolsonaro. Melhor deixar o Lula. Porque com o Bolsonaro é pior. Aí, olha que curioso. De onde é que sai, rapaz? Mesmo assim. E começa a ganhar corpo. Porque o MBL já vinha puxando essa história do Bolsonaro. Mas isso aí ganha corpo quando? Como é que ganha corpo? E pessoas começam a comentar sobre que Eduardo Bolsonaro votou a favor da lei que prendeu o Léo Lins. Que Felipe Barros também votou a favor. Antes de mostrar de onde parte isso, vejam esta linda imagem. Que é um dos amigos, o miguxo do Léo Lopes, o amigo do Léo, é o Deltinha. O personagem das sombras, tá ali, ó. Compartilhando uma coisinha aqui, uma coisinha colar, né? Essa postagem aqui não tá falando mal de Bolsonaro. O Deltan joga o perfil do Léo pra cima. Mas o Deltan joga outras coisas pra cima pra ele não falar. Ele coloca a galera na coleirinha. Olha de onde parte. Sabe? A informação que começa a ganhar as redes no dia de ontem. Cláudio Dantas. O jornalista mais independente do país. Ele está acelerando demais. Rapaz. Logo tu, Dantas. Aquele RT maroto do Deltan. E a Paula Marisa caiu, né? No raciocínio tosco aí do Dantas. Vocês entendem como é que o Deltan opera? Vocês entendem como é que a turma do Novo opera? Dantas já meteu lá Carol Esponza, que é do jurídico do Novo, candidata da prefeitura do Novo, na bancada dele. Aí o curioso, semana passada o Dantas, que adora apurar as coisas a fundo, o Dantas não conseguiu apurar a mentira que a Carol Esponza contou ao vivo de que o Eduardo Ribeiro nunca pediu impeachment de Bolsonaro, que era a época do Amoedo. Aí o Dantas ele não sabia. Mas aqui, pra ir pra cima de Eduardo Bolsonaro, aí ele é tigrão, aí ele é brabo, aí ele acelera. E o Deltinha vai lá, Aí eu não queria fazer polêmica também, eu falei, rapaz, cadê os amigos da Lígia Maria? Olha, ó, isso aqui foi ontem. A Lígia Maria falou uma platitude, liberdade de expressão, não é liberdade de agressão. Aí o Deltan ajuda, vai, vou te dar aqui uns RT pro teu perfil crescer, tu ganhar um seguidor, semana que vem bate aí em Bolsonaro de novo. Olha lá, direita democrata deve rechaçar o bolsonarismo. Então, assim, você vai vendo que as coisas que acontecem no Brasil, no final do dia, ninguém quer resolver nada. A galera fica usando de tragédia pra fazer politicagem. O pessoal pega, assim, sabe, as mazelas da sociedade brasileira pra usar de palanque. Dá pra gente destruir Bolsonaro? Dá pra gente colocar na conta de Bolsonaro? Dá. Então vamos fazer. O Léo Lins se lasque. Eles estão até comemorando que o Léo Lins foi preso. Deve ter uma festa na casa do Deltan. Vamos fazer uma festa. Eita, obrigado, Léo Lins, que tu foi preso. Sabe, tem que dar um beijo aí quem conseguiu achar aquele print lá do Eduardo. Rapaz, vamos botar aí
em cima de Bolsonaro. Você vê o que acontece? E as coisas vão crescendo. E eu tô te falando isso daqui pra você entender que agora eu quero voltar na postagem da Paula Schmidt pra te mostrar uma coisa, pra tu entender o que eu tô tentando te falar. Pra você ver como que vai crescendo, né, o prejuízo das coisas. Aqui, ó. Deixa eu ver se tá no tamanho certo. Aqui. A gente já viu eleição municipal, as narrativas foram sendo criadas, e depois todo o desgaste que vai caindo no colo da direita. Eleição da presidente da Câmara, presidente do Senado. Aí lá vem a Paula Schmidt com a narrativa. Aí tu vai ler os comentários. Esse cara aqui é Weintraubista, né? A turma do Abraham Weintraub, então eu nem vou levar a sério. Paulo, você sabe como funcionam as votações no Congresso? Se você questionar, pergunte de maneira correta. Por que questionar voto simbólico não dá? O brasileiro agora quer criticar tudo na política, mas não sabe como funcionam as votações. Onde estava em 2002, 2006, 2010, 2014? Ela diz, então me explica como a Bia Kicis votou não, Jordi, Felipe, Carolina de Tony. Vou aguardar. Felipe Barros respondeu, né? Antes de soltar esse furo, você checou com os deputados envolvidos? Ou simplesmente jogou a bomba caça-likes? Ela diz, né? Qual parte de minha pergunta não entendeu como outro lado? Tá sugerindo que não deveria perguntar publicamente? Acho melhor seria perguntar no privado, deputado, né? E depois nunca poder revelar o que ele falou em off. Mas enfim. Mais uma mentira da Paula. Aí o cara coloca ali. Aí assim, ó. Tem 3 pessoas do partido que... Olha isso aqui, ó. Pra você ver. O cara diz, ó. O PL foi aprovado por votação simbólica. Foi aprovado por votação simbólica. Porque realmente foi. Realmente foi. Um projeto de lei, normalmente ele vai para a Câmara, Senado, depois ele volta se tiver alguma alteração no texto. Se tiver alteração no texto, ele volta. Então, assim, a Paula, ela sequer conhece a tramitação de um projeto de lei, uma coisa básica. Quando tem alteração na casa, o projeto volta, né, para ser votado de novo. E aí o cara fala, teve a votação simbólica. A pessoa que entende minimamente vai se perguntar, mas peraí, teve votação simbólica? Então teve alguma alteração no texto? Porque como é que a mesma casa vota 2 vezes? Mas não, né? O retardado. Tem 3 pessoas do partido que votaram não. Paulo, xingando a pessoa de retardada, a pessoa que tá em desconhecimento do caso é você. Mas beleza. Foi uma cagada das brabas. Mas foco, Paulo. O importante é que temos as comissões. Tá sendo irônico? Óbvio que tá sendo irônico. E aí o cara tá pegando, né? Você tá alimentando a raiva que ele já tem. É o cara que já caiu na narrativa da comissão. É o cara que já caiu na narrativa do Alcolumbre, do Batoré, e agora ele ganha mais um motivo, e vai crescendo. Aí você entende como é que surge esse movimento, que o cara tava ali, tava na direita, via algum futuro, e depois fala, não, nada resolve, velho. Vou votar no novo. Eu vou votar no Neto Dallagnol. Me confundi votando pelo celular, kkkk. Esse teatro de esquerda versus direita é ridículo. O político deve ser tratado como inimigo até o último dia do mandato. Se faz um bom trabalho, que seja homenageado depois, nunca antes ou durante. Você tá entendendo? O tipo de comentário que esse tipo de coisa leva? Apesar de sua postura e profissionalismo não precisarem de avaliação de ninguém, concordam plenamente com sua atitude. Todos devem ser cobrados, principalmente os da direita, que vivem defendendo liberdade de expressão e precisam justificar esses votos. Beleza, menos mal. Aí tô comentando do Felipe, aí o Grilo colocou uma resposta. Muitos falando sobre quem votou ou não votou tal lei, mas alguém aí foi ler a tal lei para ver se ela fala especificamente contra piadas, ou se estão usando mais uma vez a criatividade jurídica nesse caso? Mas isso aí é outro. Aí o cara falando da votação simbólica. Parabéns, Paula. Você que tem voz e alcance, tem que cobrar mesmo. Sou paranaense, votei no Felipe, também queria uma explicação. Agora, deputado, é correr atrás do erro e reconsertar. Pronto. Menos mal, o cara ainda tá à espera de uma explicação. Mas você vai entendendo como é que vai as coisas? O cara vê isso daí. Será que o cara vai ver depois a explicação do próprio Felipe, que tá nos comentários? Às vezes o tempo passa, aí o cara fala lá atrás, vem o Felipe Barros, deu pra ruim, hein? Lá atrás do Bolsonaro deu pra ruim, hein? Deu pra ruim, hein? Deu pra ruim, hein? E o deu pra ruim vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E pronto, aí acelera. Aí acelera pra resolver os problemas. Mas tá ali, ó. Falei, né? Falei, cadê os amigos da Lígia Maria? Os amigos resolveram aparecer. Vocês não entendem, velho. Deltan Dallagnol, o problema dele não é ele ser um crítico do bolsonarismo. O problema dele é questão de caráter. Vocês têm que entender que esse cara ele não está ao lado do país. O que esse cara já aprontou na vida dele enquanto procurador, minha Nossa Senhora. Aí o Leonardo Lopes, falando de gado e tudo mais, é o pessoal da rede social postou até esse daqui, né? Relembrando. 12 de fevereiro de 2024. Ano passado. Kim Kataguiri, do MBL,
É o deputado federal mais tecnicamente competente de longe, na minha opinião. Deve se tornar uma peça-chave na oposição. Pra mim, ele é maior que o MBL. Aí sendo na bolha diz, né? Por isso que eu tenho pena de você, bicho. Aí ele diz, eu continuo com dó desse cara. Nunca mais vi nada dele, mas tenho a impressão que até agora, eu acho que ele não entendeu nada. Aí você volta. Aí são aquelas contradições. As pessoas da direita, cada vez com mais raiva dos bolsonaros. Por quê, né? Porque são frouxos. Porque ficaram contra o grande Pablo Marçal. Porque Bolsonaro, ele, não é nem que ele apoiou, ele elegeu o Mota. A narrativa da comissão até hoje tem. Por outro lado, tu vai outros setores. Isso aqui, como falei antes, né? O Morgan, tá mais à esquerda. Gostando ou não, o fator que mais está colaborando para que Lula e o Supremo ainda não tenham implantado o Ministério da Verdade, órgão centralizado que decide o que pode ou não pode ser publicado na internet, é o governo Trump e a pressão internacional feita pela direita bolsonarista. Esse cara não é nem de direita, mas o cara tá reconhecendo isso. Imagina se a galera na direita jogasse realmente junto, jogasse pra gente chegar em algum lugar. Eu já falei isso algumas vezes em vídeo. A direita chegou onde chegou porque as pessoas pesquisavam e iam atrás. A gente chegou onde chegou indo atrás daquela verdade incômoda, buscando verdadeiramente. Agora, o grande jornalista Cláudio Dantas joga na roda, aí é verdade. É verdade. Outro fato curioso, né? E aí eu volto a falar. O Léo Lins e tudo que tá rolando aí nasce não de um projeto de lei. Lei, tanto faz. Lei. Se também não tiver lei, não importa. Faz sem amparo legal. O que coloca o Léo Lins na cadeia, ele não está na cadeia ainda, né? Mas o que pode levá-lo à cadeia, que ele foi condenado a 8 anos, é esse clima que foi criado no Brasil para perseguir os chamados bolsonaristas. Juíza que condenou Léo Lins já atuou em caso envolvendo o ministro. E que caso foi esse? Foi aquele primeirão lá de trás de 2020, que teve 2 caras que foi reclamar na frente do apartamento do ministro. Tu lembra disso? Os caras foram presos, né? Porque os caras foram presos. O Gil Diniz, o Douglas Garcia foram lá, foram na delegacia. Acho que é Jurandir Bronze. Eu acho que era esse o nome dos caras. Posso estar enganado. Mas foi esse caso. Ela deu prisão preventiva dos 2 acusados de ameaçar após descumprir as exigências de prisão domiciliar. Os 2 homens estavam em prisão domiciliar após convocarem a manifestação em frente à casa do ministro, na capital paulista. Também em 2020, ela condenou o Léo Lins. A juíza que condenou o Léo Lins foi responsável pela condenação do jornalista Amaury Ribeiro Júnior, autor do livro A Privataria Tucana, a 7 anos de prisão. Amaury foi acusado de quebrar o sigilo fiscal de pessoas ligadas ao então senador José Serra por meio de uma suposta promessa de vantagem ilícita a um servidor público, fato negado pelo jornalista. Ele devia botar a mão na consciência. Aí o amigo do Deltan Dallagnol, que diz que Bolsonaro e Lula são iguais, ele devia explicar, né? Como isso aqui, o que foi que Bolsonaro fez similar a esse daqui. Lewandowski manda a Polícia Federal investigar a mulher que gritou Lula ladrão. Aí tu fala, não é possível que foi só isso que ela fez. Bom, vou deixar que a jornalista do Metrópolis te conte sobre esse caso. Tarará. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, pediu para a Polícia Federal investigar uma mulher que chamou o presidente Lula de ladrão com um megafone. O caso aconteceu no dia 8 de abril, em frente à casa do petista, em Alto de Pinheiros, na zona oeste de São Paulo. Na ocasião, a mulher passou de carro nos arredores da casa do presidente e utilizou o aparelho para gritar Lula ladrão, o que teria sido ouvido por todos ao redor. Os agentes da PF fizeram registros do carro e, após a saída do comboio presidencial, foram até a casa da mulher para colher um depoimento. Ela teria prestado depoimento de forma espontânea, apresentando-se como dona de casa e dizendo que não achou que sua atitude fosse dar problema. No dia 3 de junho, Ricardo Lewandowski enviou um ofício à PF requisitando a abertura de um inquérito para apurar o caso. Procurada, a PF afirmou que não dá detalhes sobre eventuais investigações que estão em andamento. A dona de casa pode ser enquadrada em crimes contra a honra, como calúnia, difamação e injúria. As penas variam de detenção de 3 meses a 1 ano, além de multa.
Quando direcionados a autoridades como o presidente da República, presidentes das casas legislativas ou do Supremo Tribunal Federal, a pena aumenta para de 1 a 4 anos de reclusão, conforme determina a lei. Para mais informações sobre o caso, acesse metrópolis.com. Eu acho até pouco a Tânia em cadeia. E eu acho que ela tá dando até sorte, isso é só injúria. Tem que botar aí crime de abolição do Estado Democrático de Direito a 7 anos de cadeia, que é o que só se faz isso nesse país agora. Mas segundo os amigos do Deltan Dallagnol, Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Estaria até pior, gente. Estaria até pior. Por isso, em 2026, acelere. Mas acelere com gosto. Você vê, né? Lula e Bolsonaro é igual. Inclusive o gado. O gado bolsonarista é igual ao gado petista. Você viu lá atrás, né, que o gado petista mandou fazer com a Zambelli, né? Você pega a mãe dela, você prende a mãe da Zambelli, só solta quando ela voltar, né? Sequestro. Aí, você vê outro exemplo. Ao afiliar Oruan ao incidente de Tim Lopes, as pessoas tomam a posição de não aceitar que Oruan moldou sua própria realidade para se desvencilhar. Blá, blá. Incidente? Incidente? Fica parecendo que o Tim Lopes estava andando e tropeçou e caiu. Foi um incidente. Um incidente de Lopes. Aí o Cardoso fala, peraí, incidente de Lopes. Meu amigo, como o esquerdista ama passar pano pra bandido? O incidente do Tim Lopes termina assim, ó. Eu não vou ler. Mas você sabe que o Tim Lopes bateu as botas, né? É porque o cara tá contando ali o que aconteceu e é algo muito duro, né? Eu mesmo, ixi, eu começo a pensar, me dá aqueles arrepios, aquele sentimento ruim por dentro, nossa. Enfim, né? Dá pra falar que o cara foi muito maltratado antes de bater as botas. Muito maltratado. Mas é um incidente. Mas Lula e Bolsonaro são iguais. E o seu gado também. O seu gado é igual. Aí, Bolsonaro também não mudou nada. O que Bolsonaro fez? Rapaz, ó. Os caras que Bolsonaro indicou pra máquina, né? Do petista da PGR, né? O Augusto Aras. Queriam o Paulo Gonet. Não se esqueçam. Uma ala da direita criou o Paulo Gonet e teve uma turminha que trabalhou para se autonomear, né? O próprio Deltan. Bolsonaro já falou sobre isso. O que o Deltan aprontou para ele se promover como PGR. Mas você vê aqui, ó. O cara que a direita inteligente gosta de chamar de mudinho do Bolsonaro. Porque é assim, né? O pessoal reclama que os ministros da corte estão dando muita entrevista. Ah, tô dando muita entrevista. É para se pronunciar nos autos. Aí o Mendonça não dá entrevista, não fica, né, gritando na rede social. Aí o pessoal reclama que ele é um mudinho do Bolsonaro. Você fala, peraí, velho, vocês estão reclamando que os outros estão falando fora dos autos. Eu sei que eles falam nos autos. Aí o Mendonça tá falando nos autos. Durante julgamentos. E ele tá errado? É o mudinho do Bolsonaro? Pois bem, o mudinho do Bolsonaro, ele vai, né, tá retomando seu voto do julgamento supremo, uma posição mais favorável às Big Techs, ou seja, à liberdade. O ministro Supremo tem posição de defesa da liberdade de expressão e entende que plataformas já têm lista de conteúdos proibidos. Aí a Sarita fala, né? Mendonça disse o óbvio. O Marco Civil da Internet já regulamenta as redes sociais sem ferir qualquer dispositivo da nossa Constituição. O Estadão também reconhece que Mendonça defende a autocontenção do Supremo e sinaliza divergências em julgamentos sobre plataformas. Ao anunciar a leitura do seu voto, que vai durar 2 dias, só vai terminar na quinta. Mendonça, 130 páginas. O mudinho do Bolsonaro, 130 páginas. Defendeu a autocontenção judicial e afirmou que, em sua avaliação, o Supremo não deveria interferir na regulação das Big Techs. Dentro da lógica da separação dos poderes, o Congresso é a instituição que detém a maior capacidade para captar, tratar e elaborar um arranjo normativo, a fim de externar os anseios da sociedade em relação ao tema. Mendonça disse ainda que o Poder Judiciário contribui para a crise de sua própria legitimidade. O mudinho do Bolsonaro tá demais. E ainda tem essa, ó. Mendonça diz em julgamento do Marco Civil que desconfiar da justiça eleitoral ou de Deus é direito. Só não foi preso porque é ministro do Supremo. Ele ia ser preso. Deu sorte, Mendonça. Vá. Ó, isso é o que o Mendonça defende. Não vá achando que você é o Mendonça, viu? Fica calmo. Se controla aí, né? O Mendonça disse, eu vou falar também. Calma. Que isso aqui dá cadeia no Brasil. Mendonça afirmou que a verdadeira tolerância defende pessoas, ainda que expressem ideias idiotas ou inaceitáveis, e que essas ideias devem ser atacadas, não as pessoas.
A justiça eleitoral brasileira é confiável e digna de orgulho. Se, apesar disso, um cidadão vier desconfiar dela, este é um direito. No Brasil, é lícito duvidar da existência de Deus, que o homem foi à lua e das instituições. Mas Lula e Bolsonaro são iguais, né? Você compara aí, rapaz, até o Fracácio, que o pessoal vai pro lado, até o Fracácio é igual. É tudo igual. Olha aí quantas pessoas o Castro já meteu na cadeia. Quantas pessoas o Castro já censurou, né? É tudo igual, gente. É tudo igual. Migalhas, os 3 grandes portais do mundo jurídico. Para Mendonça, regulação de redes cabe ao Congresso Nacional Supremo. Aí vem lá, né? Os isentões. Mário Sabino e Roberto Freire. Lá está a Globo, assustando os brasileiros com as redes sociais, cheias de estelionatários assustadores. Mas não foram nas redes sociais que milhões de aposentados e pensionistas foram roubados. Foi diretamente no INSS. Quem precisa de controle é o governo. E o Roberto Freire diz, né? Uma verdade bem dita. Mas fizeram L, né? Fizeram L, né? Aí agora é fácil criticar. E vamos lá falar rapidinho do Lula. O melhor ficará para amanhã. A gente tem umas coisas pra gente falar ainda, né? Eu passei ele. Depois, o primeiro postagem do Morgan que eu vi foi aquele ele defendendo a direita bolsonarista. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara comentou aqui nas redes sociais dele. Aí ver essa postagem aqui também, né? Bichão, estão prendendo humorista. As eleições do ano que vem prometem ser as mais decisivas da nossa história recente. Pois é, vai lá e vote no PT. Não se esqueçam do inquérito que foi aberto em caráter excepcionalíssimo, que supostamente duraria somente até o dia seguinte às eleições passadas, mas que já está quase chegando às próximas. Alguém realmente acredita que o próximo pleito será justo? Esse inquérito eu acho que é contra o bolsonarismo, né? Turma está acordando, né? Espero. Não sei se tantas pessoas estão acordando, porque o gráfico não aumentou muito, mas você vê que calcificou a percepção que Lula é uma porcaria. 57% desaprova, 40% aprova. Parabéns, Lula. Conseguiu aí, né? Descer mais um degrau. Filipinho fala, pesquisa mostra que a desaprovação do Lula segue alta. A aprovação está em 40%, o menor nível da série histórica. Aí o Lauro Jardim comenta, né? Já tinha a informação desde cedo. Nova pesquisa Quest é a consolidação de um desastre para Lula. O que é que o Lauro Jardim fez questão de destacar? Uma pergunta da pesquisa permanecendo um fantasma a assombrar Lula. É uma pergunta cuja resposta parece indicar que não se trata só de um problema do governo, mas da figura do presidente. Eis a pergunta. Você acha que Lula é bem intencionado? Quase metade dos brasileiros, 48%, o considera mal intencionado. Eu ainda acho pouco, viu? 46% vê Lula como uma pessoa bem intencionada. O Brasil realmente está dormindo. Achar que Lula tem alguma boa intenção naquele coração amargurado? Na mesma linha, Quest, para 44%, o governo Lula é pior do que o de Bolsonaro. 36% não está nem melhor nem pior. E 16% afirma que está melhor. Ou seja, é tudo igual. Lula e Bolsonaro é a mesma coisa. Aqui é os amigos do Doutor Dallagnol, né? E o Bolsonaro fala, rapaz, o 16% não assusta. É o petista. Que acho que tá melhor do que o governo do Bolsonaro. É o petista. O que assusta são os 36% que continuam, é tudo a mesma coisa. O que é que acontece com esses brasileiros? Aí tá aqui mais uns dados interessantes, né? Que é exatamente... Essa é a questão, né, do comparativo, né? Esse é o gráfico. Você vê... A última vez que perguntou foi em outubro e a galera já tava sendo, né? O que estava melhor que esperava tava em 30, agora que é para 16. O nem melhor nem pior, a mesma coisa, segue igual, não muda. Desde fevereiro de 2024, é tudo igual, não muda nada. E pior do que esperava, subiu bastante. Como resultado, o governo colhe uma impressão muito negativa sobre os rumos do país. Nessa pesquisa, 61% afirmam que o Brasil está indo na direção errada, contra 32% que acreditam que estamos indo na direção certa. 32% acha que está na direção certa do Brasil. Oruan, Poço do Rodo, Leão Lins preso,
Carla Zambelli exilada, Eduardo exilado. Oh, meu Deus. A Quest também olha o perfil das pessoas em relação à forma como elas costumam buscar informações sobre política. Talvez esses dados fossem melhores se as pessoas parassem de assistir a Globo. Você vê que TV ainda é o lugar que as pessoas mais, né, colhem informações sobre política. Segundo lugar é rede social. A Renato comenta, né? O gráfico da Quest escancara o incômodo da Globo, PT e Faria Lima. A velha engrenagem de controle da informação ruiu e eles não conseguem mais reverter isso. Sem conseguir reconquistar a autoridade no debate público, apostam na força institucional para restringir o que pode ou não circular. A retomada do julgamento sobre o Marco Civil da internet, conduzida pelo Judiciário, faz parte desse movimento. Enquadrar as redes dentro de um modelo onde o dissenso pode ser podado com respaldo formal. Pensou diferente de mim? Tesoura nele. O discurso é o de sempre. Defesa da democracia, combate ao ódio, desinformação, mas o alvo real são os espaços onde a narrativa não passa mais pelos mesmos filtros de antes. As redes incomodam porque desmontam a hierarquia do discurso e obrigam quem sempre falou sozinho a lidar com o contraditório. É exatamente isso. Aí vem algum jornalista para comentar. Vou falar só desse aqui do William Vac e deixo para falar do Pedro Doria, do Fabiano Lana, com outras coisas, que é o que eu queria comentar hoje. Mas só vou deixar no ar. Envolve aí passado, presente e futuro, Lula, o que é o PT. Mas o William Vac fala assim, ó, Lula passa por um momento crucial para as eleições de 26. Se ainda há estrategistas no que sobrou de antigo Estado-Maior do PT, o dilema é monumental. Eu acho que não tem. Não dá para encarar as próximas eleições sem Lula. E se avolumam evidências de que também não dá para encarar com ele. A questão principal não são os números de economia que possam se transformar em índice de popularidade ou consigam compensar o efeito negativo de escândalos de corrupção acompanhados de aumento de impostos. A figura de Lula é desse dilema provavelmente sem solução. Ele vem sendo alcançado pelo que é inexorável na condição humana, visível para eleitores que tomam decisões muito mais a partir de percepções subjetivas diretas do que por números. Mesmo segmentos do eleitorado, até que cativos, mudaram muito. Basta ver o avanço dos evangélicos. E a distância de Lula para esses setores aumentou. Quando Lula passa a falar muito em Deus, soa até desconexo. Há um outro problema. Objetivo direto, pelo qual Lula é o principal responsável. Ele não conseguiu firmar um movimento de massas ao qual pudesse designar um sucessor. O PT não tem um movimento de massas, não tem amparo nas ruas. Simplesmente não há no PT, que está longe de ser movimento de massas, qualquer quadro razoavelmente pronto para assumir o seu lugar. É impressão minha, das últimas semanas, meses, nos últimos meses, na verdade, falamos por reiteradas vezes que não é o PT que causa os movimentos de rua, como CUT, né, seus sindicatos, MST e tudo mais, mas que esses movimentos já existiam, inclusive eram muito mais fortes e influentes antes do PT. É curioso ver que a imprensa começa a falar disso. A imprensa fala de outras coisas, mas só vai poder comentar amanhã. Nossa, eu só não vou comentar isso por uma razão também. É que eu tenho que sair para almoçar com a família e minha mulher e eu vou almoçar no jantar. Aí eu tô terminando o vídeo um pouco mais cedo, eu não quero fazer o vídeo 1h30. Amanhã a gente vai comentar sobre isso. Eu já tô empolgado para falar de amanhã. Fato agravado pela ausência de um legado a ser defendido e administrado. Qual é o legado do PT? É difícil, né? Defender a democracia. O que o Lula fez pela esquerda? O que o Lula tem para entregar? Tá começando esse discurso tá começando a ir embora, né? O nacional-desenvolvimentismo, que poderia ser visto como doutrina do lulopetismo, tem várias vertentes espalhadas pelo espectro político. Assim, por falar que o PT é um partido nacionalista, não é isso, não tá só na mão do PT. Tem muita gente que pode defender ideias diferentes, mas que mais ou menos estão na mesma linha, então não dá. Inclusive forças de direita que se opõem ferozmente a Lula. Idem para componentes políticos e liberais.
Talvez se você olhar pela questão neoliberal da coisa, globalista, aí você pode colocar algumas coisinhas no colo do Lula. Também o famoso gasto é vida. A base da política fiscal se amplia por gordas fatias do Centrão. Por parte da sobrevivência de um governo medíocre como o de Lula, se explica pela sua participação num consórcio gastador composto por um legislativo sempre apreciador de benesses sociais e um judiciário cujo corporativismo está fora de controles efetivos. Também o famoso gasto é... Falei repetido, foi bom. Renúncias fiscais, incluindo subsídios e regimes especiais de proteção e expansão de gastos públicos, são um consenso social no Brasil, do qual Lula é apenas uma das expressões. Também estamos falando de renúncias fiscais no último dia, né? Ninguém quer ir pra cima de renúncia fiscal. Tem que lascar no pobre, salário mínimo e BPC. Corta de universidade, que, querendo ou não, é filho de pobre. O cara, gente, 10, 20 mil, não são as pessoas que têm lobby. Quem ganha até 20 mil não tem lobby em Brasília. É classe média. Tá pagando a conta. Sabe assim, é melhor. Eu prefiro ver uma pessoa dessa tendo acesso a alguma coisa do que esses bilhões em renúncia fiscal que muitas vezes entram no bolso da família Batista da JBS. E eu não quero que ele vá pra JBS. Tem muito empresário aí que tá demais. Rubens Almeida não precisa de renúncia fiscal, não. Ele é brabo. Em outras palavras, Lula não exibe mais apelos genuinamente próprios e passou a ser uma sombra de si mesmo ao tentar convencer o eleitor de que possui as chaves para um futuro melhor. Não tem projeto, não tem o que apresentar. Seu governo notoriamente desarticulado é consequência disso. Não se pode falar de bate-cabeças no Planalto, pois ali só existe uma, com uma capacidade decrescente de leitura dos fatos da realidade política, especialmente a perda de poder relativo do executivo e uma soberba igualmente dissociativa de sua verdadeira estatura dentro e fora do país. Deixa eu ver que a galera, né, parte da imprensa aí, setores, já desembarcou por completo, né, do petismo. Já jogaram a toalha. Quero ver em 2026. Agora eu vou contar uma coisa pra vocês. Não é sobre amanhã não, coisa que dá pra contar. Fofox. Estava eu esses dias aí, conversando com a galera, e me botaram a seguinte fofoca na mesa. Que existe hoje, na Rádio Peão, um movimento de grandes empresários, em especial da Faria Lima, de tentar ajudar o governo a dar uma endireitada, não pro Lula vencer em 26. Porque eles não acham mais que o Lula vence. Eles acham que o Lula perdeu. Mas eles querem fazer o Lula chegar mais competitivo em 2026, porque isso poderia forçar a própria direita bolsonarista a escolher o nome mais moderado, a não correr o risco de perder a eleição. E o nome moderado, na verdade, é o candidato da Faria Lima. Então já começa a circular, eu já ouvi isso daí de duas pessoas. E o curioso assim, uma transita realmente na política, me fala assim algumas coisas que eu falo... e depois meio que acaba acontecendo. E outra pessoa, a pessoa assim, do dia a dia, gente aí, pessoa comum, classe média que trabalha, já ouviu isso e me falou. Eu falei, cara, eu ouvi realmente de quem roda. O outro ouviu da Rádio Peão. Vamos ver os próximos movimentos. Ele falou, cara, tem esse movimento de fortalecer o Lula, não para ajudar, mas para valorizar o passe dele, reduzindo e esvaziando, né, a chance aí de Bolsonaro querer impor qualquer nome, porque se o Lula tiver com a desaprovação, assim, ridícula, de, sei lá, 80% de desaprovação. Rapaz, Bolsonaro fala é o cachorro caramelo. E não tá nem aí, vai ser o cachorro caramelo. Agora, se o Lula chega encorpado, aí fala, vamos ficar, né? Aí vem imprensa, aí vem a ala que gosta de tomar catuaba, né? A catuaba do PL, olha, Bolsonaro, tem que ser pragmáticos, veja que a pesquisa do Murilo Hidalgo está falando da alta rejeição que fulano, ciclano, beltrano não tem. Murilo, que faz aquelas análises, Bolsonaro, que você acredita, tá falando que tem que ir com o pragmatismo, Bolsonaro. A turma tá se movendo. Fofocas que eu ando ouvindo, mas que cada vez parece fazer mais sentido. Eu normalmente não sou de fazer isso, né? Falar uma coisa que eu não posso mostrar, mas me leva a crer que tem um fundo sólido de verdade essa questão. Eu vou mandar o vídeo do lado da Metrópolis, né? Explicando esse caso aí da dona de casa, que tá sendo investigada, porque falou eu é ladrão, lá no Telegram. E tem outro vídeo pra mostrar?
do cara lá que fala, a pena é dura, né? Que fica medindo palavras na Globo News. Por hoje é isso. Se gosta do meu trabalhinho, quiser dar um pouco mais, passar no meu canal, tem um Tony Valeu, tem um Patreon na descrição e tem um Atlas brasileiro, kimpai.com/br. Vejo vocês amanhã. Voltem, que amanhã tem que falar do Lula e o seu legado. Que ele ganhe beijo e abraço, tamo juntos. Valeu, meus amigos. Fui!